Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse: Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Os irmãos podem sentar? Irmãos, eu não sou pregador. Estou tremendo bastante. Estou tremendo aqui em parte, nem sabendo o meu corpo pequenininho. Mas o dono desse culto aqui é o Senhor. Glória a Deus. E Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. E se Ele quis me usar hoje, então você já fica à vontade dele. Aqui essa parábola começa dizendo que Jesus ia com uma grande multidão. Quando a gente vê uma grande multidão, Jesus ele era muito influente. Jesus ele era muito seguido. Muitas pessoas seguiam Jesus. Jesus sempre esteve cercado de multidões. E cada multidão ali, às vezes tinha o seu próprio interesse, buscava nele cura. Teve multidão que buscou nele o pão, que ele até falou assim: vocês vêm até mim por causa do pão. Mas tem até uma mulher de fluxo de sangue, que Jesus ele estava andando indo curar a filha de Jairo. E a multidão apertava Jesus e aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus. E ela que estava com um problema de 12 anos, onde ela tinha gastado recurso, onde ela tinha gastado tudo que ela tinha, e ela ouviu falar da fama de Jesus. E ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus e se lançou ali nos pés de Jesus. E então ela foi curada, para a glória do Senhor. E dentro da multidão, tem pessoas que buscam coisas no Senhor. Essa mulher foi curada. O Senhor Jesus chamou ela de filha e falou que a fé dela salvou ela. Mas, na multidão do texto que eu li aqui, Jesus andava e as pessoas iam atrás dele. E ele parou assim, ele virou e falou justamente isso aqui. Ele falou: se alguém quer vir após a mim e não aborrecer seu pai, não aborrecer sua mãe, aqui ele fala da família. Pô, Jesus podia ter falado: se alguém quer me seguir e não deixar sua casa, não deixar os seus bens, ele poderia falar, mas ele foi bem intenso quando ele falou da família. Se a pessoa pegar esse versículo aqui, até um pouco fora de contexto, a pessoa vai até estranhar: pô, Jesus está falando para mim odiar o meu pai, para me aborrecer minha mãe. Só que o que ele está falando aqui é que o pai, a mãe, o filho, a filha, a nossa família, isso representa pra gente o que a gente ama. Porque as pessoas que a gente mais ama é a nossa família, são as pessoas que estão conosco. Eu e a tia Adel, a pessoa que ela mais ama é o Gui. E Jesus ele foi intenso e falou que aquele que ama mais a sua família do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. E aqui também ele falou da cruz, que aquele que não levar a sua cruz, a gente pode perceber que a cruz naquele momento não tinha sido revelada ainda, porque Jesus não tinha sido crucificado ainda. Mas a cruz naquele momento ela simbolizava uma morte muito cruel. É a mesma coisa que Jesus falasse hoje, tipo, aquele que não morreu numa cadeira elétrica não é digno de ser o Senhor. E aquele simboliza a vida. Ele fala isso na vida, que aquele que não perder a sua vida
tem que se tornar aborrecido diante de Jesus. Desculpa, mas o seu filho tem que tornar aborrecido diante de Jesus. Desculpa, é a palavra do Senhor. E teve um momento que eu estava no meu trabalho e um amigo meu chegou para mim e falou: Pedro, como que o povo de Israel, o povo antigo que viu o mar se abrir, que viu os sinais que eles viram, como assim eles se rebelavam contra o Senhor? Como assim eles adoravam outros deuses? Eu falei: cara, é verdade, é complicado. Ainda assim, se no nosso tempo a gente visse o mar se abrir, se a gente visse cair fogo do céu. Aí eu falei assim: cara, você tá certo. Aí eu respondi na hora, eu fui pra academia, pegou aquilo na cabeça. Aí o Espírito Santo na academia falou pra mim assim: e é diferente nos dias de hoje? Aí eu, é verdade. É verdade. Porque o povo de Israel, aquele povo que viu o mar se abrir, aquele povo que viu o fogo cair do céu, legal. Só que, e o que nós vimos hoje? Nós vimos o amor de Jesus. Será que você passar por um mar com duas paredes de água assim é maior do que o amor de Jesus? Porque se eu te perguntasse assim, o que é o amor? O amor é um sentimento ou o amor é uma escolha? Eu acredito que o amor é uma escolha. E talvez você me perguntasse: tá bem, se o amor é uma escolha, então quando eu pego? Então eu não estou escolhendo amar a Deus. Eu falaria para você: cara, não sei. Porque Paulo fala assim que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que... O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Porque somos humanos, nós herdamos a natureza de Adão, nós somos pecadores. Mas o que é maior do que o amor de Jesus? Aquele que antes da criação do homem, aquele que antes da criação do universo, ele sabia que o homem ia pecar, mas mesmo assim ele criou o homem. Ele sabia que você ia errar, ele sabia que você ia cair, ele sabia que Adão ia pecar, mas mesmo assim ele criou o homem. Ele sabia que Noé ia se embebedar daquela vinha, mas mesmo assim ele escolheu salvar Noé e a família dele. E olha o que nós temos hoje. Esse é o amor de Cristo. Ele escolheu nos amar. Eu queria te perguntar aqui: será que um mar aberto, onde o mar se abriu com o propósito de passar o povo de Israel, o povo de Deus, para que chegasse um tempão depois da guerra de Davi e viesse o nosso Senhor Jesus Cristo? E o que temos hoje é muito mais valioso. O próprio Paulo fala isso. Queria ler com vocês em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras e pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será maior a glória do mistério do Espírito? No tempo de Moisés, Deus se revelou de uma forma muito grande ali no monte, onde ele deu os 10 mandamentos, e o povo ficou com medo e falou: Moisés, vai lá, e Deus fala com você fala com a gente. E aqui Paulo está falando que essa glória, a glória que temos hoje é muito maior, a glória do Espírito. A glória do Espírito é muito maior do que aquela glória de Moisés, o qual ele ficou no monte, o rosto dele brilhava. E é isso, irmãos. Irmãos, eu estou nervoso. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aquela resposta do meu amigo, eu cheguei nele e falei assim: cara, tem uma resposta para sua pergunta lá, que a gente tem hoje é muito maior do
do que você ver um fogo cair do céu, do que você ver um mar aberto. E ele ainda falou, acho que não, hein? Mas essa é a verdade. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O ministério do Espírito é muito maior. O Espírito, ele convence o homem do pecado. O próprio Jesus falou que era melhor que ele fosse para que o Espírito de Deus ele viesse sobre nós e ele convenceria a gente do pecado. Glória a Deus. Teve uma situação na minha vida que eu me afastei do Senhor e eu coloquei 2 brincos, irmão, na orelha. Aí, nossa, meu pai ele ficava bravo com aquilo, cara. Ele olhava para mim assim e falava, ô filho, se você me ama, tira esse brinco, desse jeito. Aí o coração dele falava, não vou tirar, eu te amo, mas não vou tirar o brinco. Aí quando eu tive um encontro com o Senhor me encontrou, aí teve um dia que eu ia usar o brinco, meu pai não falava nada. Mas teve um dia que eu me olhei no espelho, irmão. Eu não estou falando que eu vou usar um brinco para o homem é pecado, não, mas teve um dia que eu olhei no espelho, irmãos. Eu falei, cara, isso aqui não combina comigo, isso não combina com o Senhor que habita em mim. Eu fui tirei aquele brinco, eu nunca mais usei, e nunca mais vou usar aquele brinco. Isso não é sobre o brinco, mas é sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele convence o homem do pecado. E será que no mar, você passar por um mar aberto, é melhor do que isso? Você vê uma pessoa que era traficante, você vê uma pessoa que era toda errada, só que o Senhor ele entra na vida da pessoa e faz mudança. Assim como o pastor Ronaldo pregou esses dias, não era fácil ter a presença do Senhor não era muito acessível, o qual o sacerdote tinha que amarrar uma corda na cintura, alguma coisa assim. Mas hoje nós temos essa presença dentro de nós. Aleluia! Que possamos valorizar isso, irmãos. Eu queria te perguntar, quem é você na multidão? Quem é você na multidão que segue a Cristo? Será que você está seguindo Cristo pelo motivo certo? Desculpa, mas se você busca os seus interesses em Cristo, você não pode ser um discípulo dele. Essa é a verdade. E ele ainda fala assim que aquele que quer seguir ele tem que se assentar e calcular. Júlio trabalha com obra e quando a gente vai construir algo, a gente senta, a gente calcula para ver se a gente tem condição, quanto que a gente vai gastar. E Jesus ele fala, aquele que quer me seguir, ele tem que sentar, ele tem que calcular o custo de me seguir. Se ele não me amar mais do que tudo, me amar mais do que a família, que eu falei para vocês, me amar mais do que a sua própria vida, esse não pode ser o seguidor. Esse não pode ser o seguidor do Senhor. Mas que hoje nós possamos, se nós não fizermos isso, que nós possamos nos assentar e calcular e querer ser uma obra acabada. Aleluia! Pô, eu acho mó feio quando a gente vê as obras da prefeitura, não sei se eu posso falar isso, mas aquelas obras da prefeitura inacabadas, sabe? Pô, começou legal ali, só que não terminou. E aí? Fala, Deus! A mesma coisa do Senhor, é isso que o Senhor diz. É melhor que nem comece, do que só lançar o alicerce e passar os amadores e rirem de você. A caminhada do Senhor ela não é fácil, mas o Senhor ele é galardoador. Glória a Deus. E o que eu queria trazer para os irmãos é isso. Desculpa a minha simplicidade, não tem como de falar aqui, mas sei lá. Mas que não possamos ter os nossos interesses no Senhor. Glória a Que além de tudo, nós possamos renunciar aos nossos interesses, renunciar aos nossos amores, e que Ele esteja no centro de tudo. Que o Senhor Jesus, Ele seja o nosso centro, e que a nossa obra diante do Senhor, pelo qual Ele é o alicerce, assim como diz Paulo, que não possa ser uma obra inacabada, uma obra da prefeitura. Mas que nós possamos seguir. Às vezes é difícil, irmãos. É difícil, mas nós possamos seguir olhando para Ele, para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus.